Jesus, é para você! A paz do Senhor a todos que tiverem a oportunidade de ler este testemunho, pois talvez entendam o propósito de Deus nas suas vidas, e se você não conhece a palavra, quem sabe fique ao menos um pouquinho curioso. O que contarei a seguir aconteceu comigo e me marcou para o resto desta vida aqui na Terra. Eu me chamo Rogério, tenho 49 anos, sou casado e tenho 2 filhos lindos e uma esposa maravilhosa, que me apoiou e me ajudou neste período de grande tribulação que envolveu toda a família. Há 7 anos atrás, me vi diante de um problema de saúde tão sério que chegou a abalar a minha fé e me colocou literalmente nas mãos de Deus. Trabalhava na Telefônica, em São Paulo, quando comecei a perceber que estava ouvindo pouco pelo ouvido esquerdo, principalmente quando atendia ao telefone. Comentei com uma colega de serviço que ligou para um especialista e agendou uma consulta. No entanto, eu relutei em ir, pois odiava médicos e hospitais, mas acabei indo, muito a contragosto. O médico me examinou e, percebendo alguma coisa estranha no meu ouvido esquerdo, solicitou uma ressonância magnética e, com o resultado em mãos, voltei com minha esposa ao consultório. Daquele dia em diante, minha vida tomaria um rumo totalmente inesperado, pois até então era uma pessoa saudável que sonhava e fazia planos, mas naquele dia descobri que tinha 3 tumores na cabeça e um deles já havia extinguido minha audição pelo ouvido esquerdo e nada mais poderia ser feito para recuperá-la. E o pior é que outro tumor de bom tamanho, também do lado esquerdo, estava alojado abaixo do cerebelo, e o médico disse que o acesso para retirá-lo era praticamente impossível e que por isso eu não teria muito tempo de vida. Mas sentia que Deus ainda não havia determinado o fim dos meus dias aqui na Terra, e com esta esperança no coração, procurei ouvir a opinião de outros especialistas, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde morava, e um deles, ao olhar os exames de imagem, me disse: "Você sabe que tem câncer, que é impossível operar e que por isso vai morrer?" Saímos do consultório, eu e minha esposa, sentamos no meio-fio e choramos muito, pois parecia que minha morte já estava determinada pelo mundo. O que eles não sabiam é que nós servíamos ao Deus vivo que tudo pode e que tem a chave da vida e da morte. Mas confesso que houve momentos em que até duvidamos disso e passei a me preparar para a morte. Certo dia, contamos toda a história a nosso pastor, que colocou outro pastor à nossa disposição para nos acompanhar à capital e consultar com outros médicos que, quem sabe, mais capacitados, nos acenassem com uma solução. Fomos à capital consultar com o melhor especialista na área, e que atendia pelo meu plano de saúde, na época a Intermédica. Mas quando ele viu os exames, balançou a cabeça e disse que não tinha capacidade para uma cirurgia de tamanho risco. No entanto, ele conhecia um médico especializado em cirurgia de cabeça e pescoço, que seria o único médico em São Paulo capaz de realizar tamanha cirurgia, mas que não atendia por convênio médico, e que me adiantou que o valor da cirurgia estaria em torno de R$100 mil. Ouvindo aquilo, fiquei revoltado, e lhe disse que mesmo que vendesse tudo o que tinha, não conseguiria reunir a metade daquele valor. Então, tendo ao lado minha esposa e o pastor que haviam me acompanhado, pedi para voltar para casa, onde iria aguardar a morte chegar, pois via que nada mais poderia ser feito. Mas, quando esgotamos todas as nossas possibilidades humanas, Deus opera, e naquele momento, meu pastor teve a ideia de irmos à central da Intermédica, em São Paulo, pois eles teriam que dar uma solução para o problema. E mesmo sem acreditar que fosse possível, acabei aceitando, e lá fomos nós. Ao chegar na empresa, fomos falar com o diretor-geral de internação, que descobrimos ser a única pessoa que poderia fazer algo a meu favor. E ao sermos atendidos por ele, Deus começou a mudar minha história. Ao analisar os exames e constatar a gravidade do caso, o diretor nos surpreendeu dizendo que existem situações na vida da gente em que o homem é limitado, mas que existe alguém maior, que tudo pode, e que eu deveria ter fé, porque Deus não iria me desamparar. Fiquei chocado, pois estava preparado para ouvir más notícias, que é o que normalmente acontece em circunstâncias como essas, mas aquele médico me falou de Jesus, e ali senti que não estava só.
Após alguns minutos de conversa com aquele médico que descobrimos também ser cristão, ouvi a promessa de que daquele dia em diante ele se colocaria na frente da minha luta, usando todas as armas possíveis para que eu fosse curado. E assim aconteceu. Aquele irmão abençoado moveu céus e terra em meu favor, o que possibilitou que eu fosse examinado por mais 12 especialistas em São Paulo, no período de mais de 14 meses, mas o diagnóstico era sempre o mesmo. Nenhum deles me operaria, pois seria uma cirurgia de alto risco. O tempo se esgotava para mim, quando o médico irmão me pediu para fazer uma avaliação no Hospital do Câncer, dizendo que o laudo seria determinante para o meu futuro, e assim foi feito. Então, após quase 2 anos de consultas e desenganos, finalmente uma junta médica do hospital disse que o meu caso era operável, mas que apenas ali, com o seu quadro de especialistas, seria possível realizar a cirurgia, mas que a entidade não era conveniada com a Intermédica. De posse do laudo, voltei ao irmão médico, que me disse que iria levá-lo à reunião da diretoria da Intermédica e ver o que poderia ser feito. De alguma forma, eu sabia que Deus já estava agindo e que em breve a luta cessaria. Após alguns dias, fui chamado a me reunir com o médico, pois ele já tinha uma resposta definitiva. Convidei mais uma vez o pastor para nos acompanhar naquele encontro que seria, de uma ou de outra forma, o fim da minha peregrinação, e quando chegamos ao consultório, fomos surpreendidos novamente. A direção da Intermédica não havia concordado que a cirurgia fosse feita no Hospital do Câncer, determinando que fosse feita no próprio hospital da rede da Intermédica, e que eles contratariam aquele médico que no começo havia me pedido R$100 mil pela cirurgia, e que daquele dia em diante custeariam tudo o que fosse necessário, bem como o acompanhamento pós-cirúrgico, ambulância UTI, qualquer exame que se fizesse necessário. E então, eu, minha esposa e o pastor choramos de alegria, porque Deus havia nos abençoado. No entanto, a jornada ainda levaria alguns meses até o dia da cirurgia, e foram tantos os exames que eu não saberia enumerá-los ou descrevê-los. No primeiro contato com o cirurgião, ficou muito clara a gravidade da minha situação, pois ele descreveu o meu caso como se eu tivesse ganho sozinho na Mega Sena, mas ao contrário, tamanho o nível de dificuldade da cirurgia, me falando então dos riscos e das sequelas permanentes com que eu ficaria. Irmãos, como foi duro ouvir tudo aquilo. Mas eu estava nas mãos de Deus e do melhor especialista, numa cirurgia que contaria com uma equipe multidisciplinar se revezando ao longo de 22 horas, mas mesmo assim havia risco de morte. Ele dava como certa a paralisia facial do lado esquerdo, a surdez total do ouvido esquerdo, labirintite aguda pela falta do ouvido esquerdo, e isso se corresse tudo bem, e eu tive que assinar um termo de responsabilidade dizendo estar ciente. Perguntei então quanto tempo de vida eu teria se não fizesse a cirurgia, e a resposta foi 1 ano e meio, pois embora os tumores não fossem malignos, estavam crescendo rapidamente e logo afetariam áreas do cérebro que controlam a visão, a fala e a coordenação motora. Naquele momento orei a Deus e fiz um último pedido ao cirurgião, passar o Natal e Ano Novo com minha família, pois talvez nunca mais tivesse a chance de fazê-lo. Ele concordou e marcou a cirurgia para 6 de janeiro de 2008. Irmãos, imaginem como foi difícil esse período na vida da minha família. Meu filho mais velho se casaria em março do ano seguinte, e talvez eu não estivesse lá. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, cuidou de mim e de toda a família. Finalmente era chegada a hora mais difícil pela qual havia passado. E ali estava eu, com minha amada esposa, minutos antes da cirurgia começar. Oramos a Deus e nos despedimos, mas não era um adeus, e sim um até breve, pois dias antes da cirurgia, na minha despedida na igreja onde congregava, Deus usou um pastor que não me conhecia e nem o meu problema, e saiu do púlpito e veio até mim no banco, dizendo que Deus fechava a porta da morte naquela noite. Então, irmãos, fui para a cirurgia sabendo que não iria morrer, pois Deus tinha falado e eu tomei posse da bênção. Muitos podem questionar, não seria mais fácil ser poupado de tanto sofrimento, já que Deus não permitiria minha morte naquela situação? Eu apenas digo o que o meu pastor leu para mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem sou eu para questionar a Deus?
Tudo na nossa vida tem um propósito. Naquela época eu tinha apenas 42 anos e só pela misericórdia de Deus ainda estou aqui. Tive medo sim, como ainda tenho quando lembro de tudo pelo que passei. Mas muitos de nós somos teimosos, de corações duros, mesmo dentro da igreja, e às vezes necessitamos de uma chacoalhada, precisamos que um vento mais forte sopre nas nossas vidas para entendermos o grande amor de Deus por nós. A cirurgia demorou 23 horas, tive 2 paradas cardíacas nesse tempo, mas para a glória de Deus, ainda estou aqui. Ficaram algumas sequelas: paralisia facial, surdez total do ouvido esquerdo, labirintite aguda pela falta do ouvido esquerdo, mas Deus me livrou de todas as outras consequências que o médico temia. E hoje eu ando, enxergo, falo, escuto com o ouvido que Deus me deu e sou feliz, levando uma vida quase normal. Só sinto falta de trabalhar, mas Deus tem sido comigo e com minha família todos os dias. E espero que com este testemunho eu possa te ajudar, meu irmão. Você é que é perfeito, mas acha que... Ouça agora mais um lindo testemunho. Deus frequentemente escolhe homens comuns. Homens que costumavam zombar da fé ou homens que exigiram muita paciência por sua relutância em voltar-se para Deus e obedecer a seu chamado. George Muller foi um destes. Nascido em 1805 na Prússia, parte da Polônia atualmente, quando jovem costumava roubar e mentir. Segundo ele mesmo, quase não houve pecado no qual ele não tivesse caído. Aos 20 anos de idade, tornou-se cristão depois de visitar uma pequena reunião em uma casa. Sua conversão foi dramática e ele abandonou de vez seus hábitos pecaminosos. Em 1829, foi a Londres para fazer um treinamento na Sociedade Londrina para a promoção do cristianismo entre os judeus, hoje conhecida como Church Mission to the Jews. Um dos muitos aspectos fascinantes da vida de George Muller é que ela ilustra com muita simplicidade o poder de Deus. George Muller recebeu aproximadamente R$395.250.000 em resposta a orações, sem jamais ter pedido ofertas. Se isto tivesse ocorrido há 2 ou 3 mil anos, os céticos iriam sem dúvida questionar a autenticidade deste fato. Como ocorreu no final do século XIX, com registros modernos e evidência factual, tais fatos não podem ser negados. O aspecto mais significante dos 93 anos de vida de George Muller na Terra foi sua obediência absoluta à vontade de Deus. O fato de o Espírito de Deus ter transformado um jovem rebelde e pecaminoso em tal homem de Deus certamente nos renova a esperança. Em 1830, ele casou-se com Mary Groves, que se tornou uma verdadeira companheira e sustentáculo nos anos seguintes. Em 1834, ele fundou o Instituto de Conhecimento das Escrituras, que existe até hoje, sempre respeitando o princípio que ele mesmo impôs de nunca depender de patrocínios, nunca fazer apelos por ofertas e nunca contrair dívidas. Deus sempre provia os recursos para todas as necessidades, conforme ele mesmo promete em Filipenses 4:19. Ele também orava diariamente pela conversão de pessoas e orou durante 50 anos por algumas pessoas, mostrando sua fé e confiança em Deus. Todas as suas orações eram registradas em livros, com a data do começo da petição, o pedido a Deus, a data da resposta e como Deus respondeu. Existe o registro de cerca de 50 mil orações de George Muller respondidas por Deus. Como a epidemia de cólera aumentou dramaticamente o número de órfãos naqueles dias, em 1835, Muller sentiu o chamamento de Deus para abrir um orfanato totalmente pela fé, pois não tinha recursos financeiros para isto. Em 1870, já eram 5 orfanatos com mais de 2.000 crianças. São muitas as histórias marcantes de respostas à oração. Uma delas sucedeu quando, ao levantarem pela manhã, não haver nenhum pedaço de pão para as crianças, Muller ordenou que, mesmo assim, as crianças dessem graças a Deus pelo alimento e ficassem esperando.
Minutos depois, um carroceiro bateu à porta, dizendo que sua carroça havia quebrado ali na frente e se queriam ficar com o carregamento de pães que estava levando para outros lugares. Assim, as crianças e os demais irmãos glorificaram o Senhor por mais um de seus extraordinários feitos. Toda a vida e obra de Müller atestam a fidelidade e a graçaneira provedora de Deus. George Müller era um homem comum, mas sua fé inegável e confiança total em Deus e seu amor a Ele tem o mesmo impacto no mundo hoje do que quando ele morreu em 1898. Sua vida continua sendo uma inspiração para todos aqueles que entregaram sua vida para Deus. E para todos nós, continua sendo mais uma daquelas vidas que marcaram. Ele foi além na maioria deles com a política quanto ao dinheiro. Por exemplo, ele não aceitava ofertas quando saía para pregar, temendo dar a impressão que pregava por dinheiro. Quando ele rejeitava as ofertas, as pessoas algumas vezes queriam pô-las à força dentro do seu bolso, então ele fugia. Um homem lutou com Müller até que ele aceitasse o dinheiro que mais queria lhe dar. Durante seus primeiros anos, Müller começou a desenvolver convicções sobre oração e fé, que proporcionaram a base para poderosas demonstrações da provisão de Deus. Além de pedir a Deus por comida e fundos pessoais, ele frequentemente orava com benizes crescidos. Um biógrafo observa que quase sempre suas orações eram aceitas, mas em algumas ocasiões não eram. Nesses casos, Müller continuava orando sobre esses assuntos ou pessoas, por anos. Deus falou com você hoje? Então compartilhe esta mensagem. Compartilhe, deixe seu comentário e visite nosso site www.jesusepravocê.online. Lá você pode deixar seu testemunho e receber materiais especiais, um presente da fé para o seu coração.